Muito bem, estamos de volta, agora com a aula de resolução de questões do módulo Infrações e Penalidades. Vamos à primeira questão. Marque alternativa falsa. Muito cuidado com as questões que pedem as alternativas falsas, para não marcar a alternativa verdadeira. Alternativa A. São competentes para lavrar um auto de infração de trânsito, ou AIT. AIT significa auto de infração de trânsito. O servidor civil e o policial militar. Servidor civil é pessoa competente para lavrar auto de infração de trânsito? Sim, conforme vimos em aula, o servidor civil, sendo ele estatutário ou seletista, é pessoa competente para lavrar auto de infração de trânsito. E também o policial militar. Essa alternativa é verdadeira. Como a questão pede a falsa, eu vou eliminá-la. Alternativa B. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado caso não seja emitida a sua notificação no prazo máximo de 30 dias. Essa alternativa também é verdadeira. Um dos casos que levam ao arquivamento do auto de infração é o fato da notificação não ser emitida dentro do prazo de 30 dias. Portanto, a alternativa verdadeira, a questão pede a falsa, eu vou eliminar a letra B. Alternativa C. O agente de trânsito não poderá efetuar a lavratura do auto de infração sem a assinatura e o prontuário do condutor infrator. Essa afirmação não é verdadeira, ela é falsa, porque o agente de trânsito pode sim lavrar ou preencher o auto de infração sem assinatura ou o prontuário do condutor infrator. Nós vimos isso em aula. Caso vocês ainda tenham dúvida, por favor, retornar essa aula para poder conferir. Mas a alternativa C é falsa, porque diz que não poderá, e na verdade ele pode sim. A alternativa C é a resposta da questão número 1. E vamos analisar a letra D. O auto de infração de trânsito poderá ser arquivado por inconsistência. Sim, isso é verdadeiro. Os dois casos que podem levar ao arquivamento do auto de infração são o caso da notificação não ser emitida no prazo de 30 dias ou for considerado inconsistente. Portanto, a alternativa D verdadeira, como a questão pede a falsa, eliminamos. Com isso, confirmamos a resposta da questão número 1 como sendo a letra C. Questão número 2. A responsabilidade pecuniária será sempre atribuída. Pecuniária quer dizer financeira, a responsabilidade pelo pagamento da multa ou valores correspondente às punições aplicadas. Será atribuída ao proprietário do veículo. Vocês concordam que o proprietário será sempre o responsável pela punição pecuniária aplicada ao veículo? Sim, essa é a resposta da questão número 2. Eu quero ressaltar que há casos onde a responsabilidade pela infração pode ser atribuída ao condutor, outras vezes ao embarcador ou transportadora e até mesmo ao proprietário. Mas, independentemente disso, a responsabilidade pecuniária será sempre atribuída ao proprietário do veículo. É ele o responsável por arcar com as despesas resultantes das punições aplicadas. Portanto, alternativas B, C e D eliminadas. Resposta da questão número 2, letra A. Questão número 3. Marque qual das alternativas não corresponde a uma medida administrativa. Observem, a questão quer saber qual das alternativas não é uma medida administrativa. É muito simples. As medidas administrativas sempre começam com as letras R ou T. O que não começar com R nem T, certamente não é medida administrativa. Alternativa A, retenção do veículo. Começa com R, é medida administrativa, eliminei.
Alternativa B, remoção do veículo. Começa com R, é medida administrativa, posso eliminar. Alternativa C, apreensão do veículo. Não começa nem com R nem com T. Portanto, não é medida administrativa. Como a questão pede aquela que não é, a resposta é letra C, apreensão do veículo. Nós sabemos que é uma penalidade e não uma medida administrativa. E a alternativa D, transbordo do excesso de carga, começa com a letra T, também é medida administrativa. Resposta da questão número 3, letra C. Questão número 4. Assinale a alternativa verdadeira. Vejamos. Alternativa A. A multa poderá ser paga até a data do vencimento por 80% do seu valor. Essa afirmação é verdadeira? Pagando a multa até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor dessa multa? Sim, ela é verdadeira. Portanto, letra A certamente será a resposta. Deixar um Vzinho de verdadeiro aqui. Alternativa B. O condutor só poderá ser autuado em flagrante. Bom, já começa o problema aqui. Esse só é uma casca de banana. Bom, que o condutor poderá ser autuado em flagrante, isso nós sabemos. Agora, só em flagrante? Claro que não. Nós sabemos que há casos onde o condutor é autuado por equipamentos eletrônicos que fazem a fiscalização automaticamente, não havendo a necessidade de ter um agente de trânsito ali para flagrar a situação. Portanto, o só poderá ser autuado em flagrante não é verdadeira, é falsa. Eliminei a letra B. Alternativa C. O auto de infração de trânsito nunca poderá ser arquivado. Qual é o problema dessa alternativa? É o nunca. Nunca também é casca de banana. Casca de banana faz com que a alternativa fique falsa. Eliminei a letra C. E a alternativa D, em caso de recurso contra penalidades, o condutor somente, olha o casca de banana aqui de novo, poderá recorrer após recolher o valor da multa. Isso é falso. O somente aqui faz com que a alternativa fique falsa, até porque o recolher o valor da multa não é mais uma situação obrigatória. Ela é facultativa ao condutor que queira fazer ou impetrar o seu recurso. A alternativa D eliminada, porque é falsa, confirmando então a resposta da questão número 4, alternativa A. Ficou fácil essa questão, porque todas as 3 demais alternativas tinham cascas de banana. Vejam, só, casca de banana, nunca e somente. Para quem ainda não anotou, comece a anotar aí quais são as cascas de banana que podem aparecer nas questões de vocês. Questão 5. Quanto aos prazos do processo administrativo, marque a alternativa correta. Bom, nós estamos falando de prazos. Processo administrativo é aquele que tramita para consolidar as punições aplicáveis pela infração cometida. Vamos ver. A alternativa A diz que são 15 dias para a autoridade remeter a notificação da autuação. Não são 15 dias para a autoridade notificar da autuação. Na verdade, são 30 dias para a autoridade notificar o condutor infrator sobre a autuação. Portanto, alternativa A, incorreta. A questão pede a correta, está eliminada. Alternativa B. 30 dias é o prazo para o condutor apresentar o real infrator. Quem é esse real infrator? É quando o seu veículo está emprestado para alguém, não foi você o proprietário que cometeu a infração, recebeu a autuação lá na sua casa e tem que apresentar o infrator, senão a pontuação será registrada no seu prontuário. São 30 dias o prazo para fazer isso, apresentar o infrator? Não. O prazo para apresentar infrator é de 15 dias. Alternativa B, incorreta, está eliminada. Alternativa C diz que são 15 dias para o condutor apresentar defesa prévia. Defesa prévia é aquela defesa apresentada à autoridade que está cuidando do processo administrativo e ela acontece antes mesmo da aplicação da punição. O condutor recebeu a notificação,
e dentro de 15 dias ele apresentou a defesa prévia. Está correto esse prazo? Corretíssimo. Essa é a resposta da questão número 5. E a alternativa D diz que 15 dias é o prazo para o condutor remeter recurso à Jari. Recurso à Jari não é feito em 15 dias, e sim 30 dias para remeter o recurso à Jari. Alternativa D errada, confirmando aí a alternativa C como resposta da questão número 5. Essa questão número 6, muito comum em provas, deixa lacunas a serem preenchidas. Se nós temos aqui 3 lacunas, vejam, uma aqui, outra aqui e outra aqui, certamente cada alternativa deve ter 3 argumentos para preencher essas lacunas. Vamos ver, a alternativa A, ela nos dá um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, sempre separado por vírgula ou ponto e vírgula. Todas as alternativas devem ter 3 argumentos para que seja possível o preenchimento dessas 3 lacunas. Dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração, tendo como penalidade, observe que aqui são 2 penalidades, olha, veja, uma e mais um, então aqui seria até um S aqui, penalidades. Vamos analisar essas alternativas e ver o que já dá para ser eliminado aqui. Observem que na letra B diz que a infração é grave, com fator agravante 5. Vejam, multa vezes 5. Pode isso? Absolutamente não. Toda multa com fator agravante obrigatoriamente é gravíssima. Portanto, apareceu na sua prova grave com fator agravante? Está errado. Pode eliminar a letra B. Com certeza não é essa a resposta que preencherá aqui as lacunas. Vamos ver o que mais que a gente pode eliminar aqui. Na alternativa D, diz que a infração é gravíssima, dá multa e retenção do veículo. Observem, retenção começa com a letra R. O que começa com a letra R é medida administrativa. Vou anotar aqui para vocês, medida administrativa. E a questão não pediu medida administrativa, a questão pediu penalidades. Portanto, se você marcar aqui medida administrativa, você vai estar errando. A questão foi explícita. Alternativa D, eliminada. Já conseguimos eliminar 2. Sobraram, então, A e C. Só com essas eliminações já facilitou bastante para a gente a resposta. Agora, observe. A alternativa A diz que é gravíssima, a alternativa B também diz que é gravíssima. A alternativa A diz que dá multa vezes 5. A alternativa C diz que dá multa vezes 3. A alternativa A diz que dá apreensão do veículo e a alternativa C diz que também dá apreensão do veículo. Então, qual é a diferença da A para C? É somente o fator agravante. Na A diz que é vezes 5 e na B diz que é vezes 3. Aí você já sabe, o gravíssima se encaixa aqui. A apreensão do veículo se encaixa na última aqui. Só ficou mesmo em dúvida saber se é multa vezes 5 ou vezes 3. Para esse tipo de situação, que é conduzir o veículo estando com habilitação cassada ou suspensa, a infração é gravíssima vezes 5. Portanto, a resposta da questão 6 é letra A. Podem eliminar a letra C. Pegaram aí? Ótimo. Questão número 7. Em uma rodovia sem sinalização regulamentadora de velocidade, um motociclista foi flagrado conduzindo seu veículo a uma velocidade de 130 km por hora. Este condutor cometeu infração de natureza o quê? Grave, leve, média ou gravíssima? Bom, eu mostrei para vocês durante a aula como que se calcula isso. Mas aqui envolve, além do saber desenvolver aquela matemáticazinha para chegar à resposta, inclui também alguns conhecimentos em torno disso. Primeiro, rodovia sem sinalização regulamentadora, uma motocicleta pode andar até que velocidade? 110 km por hora. Portanto, se vocês não sabiam, motocicleta em rodovia desprovida de sinalização regulamentadora pode andar até 110 km por hora.
E aí nós precisamos fazer aquela continha dos 20% e dos 50% para saber se ele cometeu infração grave, leve, média ou gravíssima. A leve pode descartar porque não existe para esse caso. Vamos ver. 110 por hora é a velocidade máxima permitida. Para eu calcular os 20%, eu coloco os 20 aqui por baixo e vou multiplicar. Só que para facilitar eu corto o zero. 11 vezes 2, 22. Pego os 110 e jogo cá para baixo. 110. E somo. Somando os 22 com 110, eu vou ter 133. Isso significa que se esse veículo estiver em até 133 km por hora, ele estará cometendo infração média. Porque diz a regra que excedendo a máxima em até 20%, tá aqui os 20%, é infração média. E ele estava a quanto? Ele estava a 130. Então quer dizer que a infração cometida realmente é média. Letra C é a resposta da questão número 7. Eu prefiro não entrar em maiores detalhes no desenrolar dessa questão, porque lá na aula já foi explicado isso com outros exemplos para vocês. Se vocês ainda tiverem dúvida quanto à resolução desse tipo de questão, por favor, voltem à aula ou envie suas dúvidas para o e-mail apresentado aqui embaixo. Continuando. Questão número 8. A cassação do documento de habilitação ocorrerá quando o condutor cometer a seguinte infração. Observe que a punição tratada aqui é a cassação. Letra A. Dirigir em velocidade superior à máxima em mais de 50% não dá cassação, só dá a suspensão. Portanto, alternativa A eliminada. B. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública não dá cassação, só dá a suspensão. Portanto, alternativa B eliminada. Alternativa C. Quando for encontrado dirigindo, estando com o direito de dirigir suspenso. Vejam, o direito de dirigir já está suspenso e o condutor foi encontrado dirigindo. Nesse caso, não há como aplicar a suspensão. Obrigatoriamente, terá que ser aplicada a cassação. Portanto, letra C é a resposta à questão número 8. E a letra D diz que deixar de prestar socorro à vítima de trânsito, quando for você o envolvido, até pode acarretar suspensão. Mas aqui nem especificou isso. Portanto, não vejo como suspensão nem cassação. Está eliminada a letra D, confirmando então como resposta da questão número 8, alternativa C. Questão número 9. Ocorrerá a medida administrativa de remoção do veículo quando o condutor... Muito bem, remoção do veículo. Alternativa A. Tiver seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Isso acarreta remoção? Sim. Nós vimos durante as aulas que veículo imobilizado na via por falta de combustível dá a remoção. Portanto, essa aqui serve como resposta. Alternativa B. Estacionar na contramão direcional. Observem, o estacionar na contramão é infração, dá multa, mas não dá remoção. Nós vimos que remoção acontece sim em todos os casos de estacionamentos irregulares. Somente o estacionar na contramão, é a única exceção, não acarreta a remoção. Portanto, letra B eliminada. Alternativa C. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro não dá remoção. Por quê? Porque aqui está falando parar. Se fosse estacionar, acarretaria remoção. Prestar atenção na pegadinha? Mudar a palavra. Vejam, parar é uma coisa, estacionar é outra coisa. Portanto, não acarreta a remoção para o simplesmente parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas. Alternativa C, eliminada. E a alternativa D, deixar de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. Absolutamente nada a ver com remoção. É uma infração de trânsito, vai acarretar aí punições, mas remoção para esse caso
absolutamente não pode eliminar a letra D, confirmando então a letra A como resposta da questão número 9. E última questão, questão número 10, diz o seguinte: o condutor que for flagrado conduzindo o veículo automotor com níveis iguais ou superiores a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expirado, estará cometendo crime de trânsito, sujeito à detenção pelo prazo de... Muito bem, o crime de trânsito, pelo fato da embriaguez, ele prevê um prazo mínimo e máximo de detenção. E é justamente esse prazo que a questão está pedindo. Vamos ver. Para facilitar a resposta da gente, eu quero só lembrar a vocês que lá naquela tabela de crimes de trânsito, com a especificação do crime e a pena de detenção, apenas um não começa com 6 meses. Qual que é? É o homicídio culposo. Esse acarreta de 2 a 4 anos de detenção. Todos os demais começarão com 6 meses. Todos começarão com 6 meses. Todos os demais. Correto? Com isso, nós concluímos o seguinte: 2 a 4 anos é o do homicídio culposo. Pode ser eliminado, porque a questão que está falando de embriaguez. 1 a 4 anos não existe. Pode ser eliminado. E a letra B começa com 6 meses e a letra C também começa com 6 meses. Assim, nós já conseguimos eliminar 2 alternativas, ficando então em dúvida em apenas 2. Aí já é questão de saber mesmo. O crime por embriaguez vai acarretar o prazo de detenção de 6 meses a 3 anos ou 6 meses a 2 anos? Exatamente, 6 meses a 3 anos é a pena de detenção aplicável para esse tipo de crime de trânsito. Portanto, resposta da questão número 10, B de bola. Com isso, chegamos ao final de mais essa aula de resolução de questões. Voltaremos à nossa próxima aula já falando sobre o módulo de normas de circulação e conduta. Aguardo vocês até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau.